rosto da jovem vesga baixou-se em vergonha quando o filho do guerreiro Apache a rejeitou publicamente. Um silêncio mortal tomou conta da aldeia. Ninguém imaginava o que o velho pai faria em seguida. O sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu do território Apache com tons alaranjados e púrpura, quando os primeiros tambores anunciaram a chegada de Tocho à aldeia. A notícia de que o respeitado guerreiro retornava trazendo uma noiva para seu filho havia se espalhado rapidamente, e praticamente todos os membros da comunidade se reuniram no centro da aldeia, formando um semicírculo ao redor da fogueira principal, que já crepitava intensamente. As mulheres haviam preparado uma refeição especial, com carne de veado, pães de milho e frutas silvestres colhidas nas proximidades. As crianças, excitadas com o evento, corriam entre os adultos, enquanto os anciãos ocupavam os lugares de honra, apoiados em almofadas de pele de coelho cuidadosamente dispostas sobre troncos polidos pelo uso constante. Naheli permanecia de pé ao lado do lugar reservado a seu pai. Seu corpo forte e esguio, adornado com pinturas cerimoniais, e uma pena de águia presa em seus cabelos negros e compridos. Em seu peito nu, um colar de garras de urso simbolizava sua coragem durante sua primeira grande caçada, e em seu rosto jovem e atraente podia-se ver uma mistura de orgulho e expectativa. Nos últimos dias, desde que soubera que seu pai havia partido para buscar-lhe uma esposa, o jovem guerreiro não falava de outra coisa, senão das qualidades que esperava encontrar em sua futura companheira. Ele disse aos amigos que certamente seu pai traria a filha de algum grande chefe, uma donzela de beleza incomparável, digna de um futuro líder como ele. As pessoas da aldeia, acostumadas com a arrogância do rapaz, apenas trocavam olhares discretos entre si, alguns balançando a cabeça em desaprovação silenciosa, outros esperando secretamente que a futura esposa pudesse ajudar a temperar o caráter impetuoso de Naheli. Um murmúrio percorreu a multidão quando Tocho finalmente apareceu na entrada da aldeia. O guerreiro, montado em seu poderoso cavalo pintado, tinha uma expressão solene em seu rosto, marcado pelos anos e pelas batalhas. Atrás dele, montada em um cavalo menor, vinha uma figura feminina envolta em um manto tradicional, o rosto parcialmente coberto, seguindo o costume para noivas que chegavam a uma nova aldeia. A postura da jovem era ereta, mas seus ombros levemente tensos revelavam o nervosismo natural de quem está prestes a enfrentar um momento crucial em sua vida. Tocho desmontou com a agilidade de um homem muito mais jovem e, com um gesto respeitoso, ajudou a jovem a descer. Por um breve instante, quando ela levantou o olhar para agradecer-lhe, alguns dos presentes mais próximos puderam notar seus olhos, e uma onda de cochichos começou a se espalhar pela assembleia. Tocho conduziu Ayana pelo braço até o centro da reunião, onde o chefe da aldeia os aguardava. Com um movimento cerimonial, o velho líder ergueu as mãos para o céu e depois as baixou em direção aos recém-chegados, dando-lhes as boas-vindas em nome de toda a comunidade e dos ancestrais que os observavam. Depois, voltando-se para Naheli, o chefe o convocou para se aproximar e conhecer aquela que seria sua futura esposa. Um silêncio expectante dominou a multidão, enquanto o jovem guerreiro caminhava com passos confiantes em direção ao pai e à misteriosa jovem. Foi nesse momento que Tocho, seguindo a tradição, removeu delicadamente o manto que cobria parcialmente o rosto de Ayana. O sol poente iluminou o rosto da jovem, revelando suas feições para todos os presentes. Ayana era uma moça de estatura mediana, com a pele cor de cobre e cabelos negros e brilhantes, que caíam como uma cascata sobre seus ombros. Seu rosto tinha contornos delicados, lábios cheios e maçãs do rosto proeminentes. Mas o que imediatamente chamava a atenção eram seus olhos.
um olho parecia fixo em um ponto distante, enquanto o outro se movia normalmente. Essa condição, conhecida hoje como estrabismo, fazia com que seu olhar parecesse sempre dividido entre dois mundos. A jovem mantinha o queixo erguido em um esforço visível para enfrentar com dignidade os olhares curiosos e, por vezes, impiedosos que recaíam sobre ela. O rosto de Naheli transformou-se instantaneamente. O sorriso confiante deu lugar a uma expressão de choque, depois de descrença, e finalmente de repulsa mal disfarçada. Ele olhou para seu pai como se esperasse que aquilo fosse algum tipo de teste ou brincadeira cruel. Quando percebeu que Toshu permanecia sério, com uma expressão que claramente indicava que aquela era, de fato, a noiva escolhida para ele, o jovem guerreiro não conseguiu conter sua indignação. Sem se importar com o decoro ou com o respeito devido tanto a seu pai quanto à jovem presente, Naheli deixou escapar uma risada de escárnio que ecoou dolorosamente no silêncio da assembleia. Naheli disse em voz alta que seu pai certamente estava brincando com ele, pois não era possível que tivesse escolhido uma mulher defeituosa para ser sua esposa. Ele perguntou se não havia moças normais nas outras aldeias, ou se seu pai havia economizado no dote ao escolher alguém que ninguém mais quereria. Suas palavras eram como flechas envenenadas, atingindo a Iana diretamente no coração. A jovem, que durante toda sua vida havia enfrentado o preconceito por sua condição, sentiu cada sílaba como um golpe físico. Embora já estivesse acostumada à rejeição, nunca antes havia sido humilhada de maneira tão pública e cruel. Seus olhos se encheram de lágrimas que ela bravamente tentava conter, enquanto mantinha o olhar fixo no chão, incapaz de enfrentar os rostos chocados ao seu redor. Um silêncio pesado e tenso caiu sobre a reunião. Os anciãos trocaram olhares significativos. As mulheres murmuravam entre si, algumas com expressões de indignação pela crueldade do jovem, outras com pena da noiva rejeitada. As crianças, sentindo a tensão no ar, cessaram suas brincadeiras e se aproximaram de suas mães, buscando segurança diante da situação desconfortável. O chefe da aldeia permanecia imóvel, seu rosto enrugado uma máscara impenetrável, aguardando para ver como o respeitado Toshu lidaria com o comportamento vergonhoso de seu filho. Toshu não reagiu imediatamente. Por vários momentos que pareceram uma eternidade para todos os presentes, o guerreiro permaneceu em silêncio, observando seu filho com uma expressão que misturava desapontamento e uma profunda tristeza. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, mas carregava uma autoridade que fez todos se inclinarem para a frente para ouvir suas palavras. Ele disse que a Iana era uma jovem de grande valor, cujas habilidades com tecelagem e medicina tradicional eram reconhecidas além das fronteiras de sua aldeia natal. Explicou que sua condição nos olhos era algo com que ela nascera, não uma maldição ou um sinal de fraqueza, e que em nada diminuía suas qualidades como mulher e futura esposa. Lembrou a todos os presentes, mas especialmente a seu filho, que os Apaches sempre valorizaram o caráter acima da aparência física e que a verdadeira beleza residia no espírito, não nas feições externas. Naheli, longe de se arrepender, respondeu com ainda mais arrogância. Ele disse que poderia encontrar facilmente uma mulher que tivesse tanto habilidades quanto beleza, e que, como futuro líder e guerreiro respeitado, merecia nada menos que isso. Declarou que jamais aceitaria aquela mulher como esposa, e que seu pai deveria devolvê-la para sua aldeia e buscar uma noiva mais adequada. As palavras de Naheli caíam como pedras em um lago tranquilo, criando ondas de indignação entre os presentes. Mesmo seus amigos mais próximos baixaram os olhos, envergonhados por seu comportamento. Foi então que Toshu tomou uma decisão que ninguém poderia ter previsto.
Com uma voz firme que não admitia contestação, o guerreiro anunciou que, já que seu filho rejeitava a noiva escolhida, ele mesmo se casaria com Aiana. Um murmúrio de espanto percorreu a multidão. Casamentos entre pessoas com grande diferença de idade não eram incomuns na tribo, mas que um pai tomasse para si a noiva rejeitada pelo filho era algo sem precedentes. Todos os olhos se voltaram para Aiana, cuja expressão de choque foi rapidamente substituída por uma combinação de confusão e, surpreendentemente, um leve brilho de esperança em seus olhos desalinhados. Naheli ficou momentaneamente sem palavras, seu rosto uma máscara de incredulidade. Quando recuperou a voz, perguntou ao pai se ele havia perdido o juízo, se pretendia realmente se casar com uma mulher destinada a seu filho, uma mulher que nem mesmo era digna dele. Toshu respondeu com uma calma implacável que Aiana era mais do que digna e que seu filho, com sua arrogância e crueldade, é que havia se mostrado indigno dela. Estas palavras atingiram Naheli como um golpe físico, fazendo-o recuar um passo, atônito com a severidade do julgamento paterno. Mas Toshu não havia terminado. Com a mesma voz controlada, mas agora carregada de uma autoridade que fez até mesmo os anciãos se endireitarem em seus assentos, o guerreiro anunciou a segunda parte de sua decisão. Como punição por sua arrogância e falta de respeito, Naheli seria destituído de sua posição como futuro líder da família e deveria passar um ano inteiro servindo como cuidador de Makauí, a anciã cega que vivia sozinha desde a morte de seus familiares na cabana mais afastada da aldeia. Durante esse período, Naheli não participaria de caçadas, conselhos ou celebrações. Seu único dever seria cuidar da idosa, garantindo seu conforto e segurança, realizando tarefas que normalmente seriam consideradas trabalho feminino. Um silêncio absoluto caiu sobre a assembleia. Tal punição era sem precedentes na memória coletiva da tribo. Para um jovem guerreiro orgulhoso como Naheli, ser reduzido à posição de servo de uma anciã representava a humilhação suprema. Alguns dos anciãos trocaram olhares preocupados, claramente questionando se a punição não era excessivamente severa. Outros, especialmente as mulheres mais velhas, assentiam discretamente, aprovando a decisão que ensinaria uma lição necessária ao jovem arrogante. Naheli, com o rosto contorcido de raiva e vergonha, declarou que preferiria deixar a aldeia a se submeter a tal humilhação. Toshu respondeu sem hesitação que seu filho era livre para partir, mas somente após cumprir integralmente sua sentença. Caso contrário, seria oficialmente repudiado e jamais poderia retornar à comunidade. A gravidade desta ameaça não podia ser subestimada em uma cultura onde o pertencimento à tribo constituía a própria identidade do indivíduo. Ser banido significava perder não apenas sua família e amigos, mas sua própria essência como Apache. Diante do ultimato de seu pai, Naheli olhou ao redor, buscando algum apoio entre os presentes, mas encontrou apenas expressões sérias e, em alguns casos, aprovação explícita à decisão de Toshu. Mesmo seus amigos mais próximos evitavam seu olhar, sinalizando que nesta disputa o comportamento do jovem guerreiro havia cruzado uma linha inaceitável. Derrotado, mas longe de estar arrependido, Naheli lançou um último olhar de desprezo para Aiana antes de dar as costas e se afastar a passos largos, empurrando alguns espectadores que estavam em seu caminho. O chefe da aldeia, rompendo finalmente seu silêncio, declarou que a decisão de Toshu seria respeitada e que a cerimônia de casamento entre o guerreiro e Aiana seria realizada na próxima lua cheia, dando tempo para os preparativos necessários. Quanto a Naheli, seu período de serviço à anciã Makauí começaria na manhã seguinte,
Com estas palavras, a reunião foi oficialmente encerrada, mas os grupos de pessoas permaneceram, discutindo animadamente os eventos extraordinários que haviam testemunhado. Alguns questionavam a severidade da punição, outros previam que o orgulhoso Naheli acabaria fugindo durante a noite, incapaz de suportar a humilhação que o aguardava. Enquanto a multidão se dispersava lentamente, Toshu se aproximou de Ayana, que permanecia imóvel, ainda processando a reviravolta surpreendente em seu destino. Com gentileza, o guerreiro perguntou se ela aceitava se tornar sua esposa, garantindo que ela teria liberdade para recusar sem qualquer consequência negativa. Para a surpresa de muitos dos que observavam discretamente a interação, Ayana levantou seu olhar para encontrar o de Toshu e, com uma voz suave mas firme, respondeu que seria uma honra tornar-se esposa de um homem que demonstrava tal senso de justiça e compaixão. Naquele momento, um vínculo silencioso começou a se formar entre os dois, um entendimento mútuo nascido da experiência compartilhada de rejeição e da coragem de enfrentar o julgamento alheio com dignidade. Enquanto isso, na cabana mais afastada da aldeia, a anciã Makauí sentava-se tranquilamente junto ao fogo, suas mãos enrugadas, trabalhando habilmente em uma cesta, apesar da cegueira que a acometia há mais de uma década. Um leve sorriso tocava seus lábios, como se já soubesse dos eventos que haviam transcorrido no centro da aldeia e das mudanças que estavam prestes a ocorrer em sua vida solitária. O destino havia entrelaçado os caminhos de 4 almas: Toshu, Ayana, Naheli e a própria Makauí, em uma jornada que transformaria cada um deles de maneiras que nenhum poderia prever. A primeira luz da manhã mal começava a surgir no horizonte quando Naheli foi acordado por seu pai. O jovem guerreiro havia passado a noite em claro, revirando-se em sua esteira, consumido pela raiva e humilhação que o corroíam por dentro. Seus olhos estavam inchados e avermelhados, seja por lágrimas de raiva contidas ou pela falta de sono. Durante a madrugada, ele havia considerado seriamente a possibilidade de fugir, de abandonar a aldeia e buscar abrigo junto a alguma tribo distante, ou mesmo tentar a sorte entre os brancos que cada vez mais ocupavam territórios ao redor. Mas algo o impediu. Talvez o medo de perder para sempre sua identidade e posição entre seu povo, talvez um último vestígio de respeito pela autoridade paterna, ou simplesmente a esperança de que, após alguns dias, seu pai reconsiderasse a severidade do castigo imposto. Toshu não disse muito naquela manhã, apenas que era hora de Naheli assumir suas novas responsabilidades e que o esperaria no centro da aldeia em 15 minutos. Não havia ternura em sua voz, apenas a firmeza de quem estava determinado a levar adiante uma decisão difícil, mas necessária. Quando Naheli finalmente saiu de sua cabana, descobriu que vários membros da comunidade já estavam acordados e ocupados com suas tarefas matinais, muitos lançando olhares curiosos em sua direção. O jovem manteve a cabeça erguida, tentando preservar o que restava de sua dignidade, mas era impossível não notar os sussurros que o seguiam. Seu pai o aguardava junto à fogueira principal, onde 2 mulheres mais velhas haviam preparado uma trouxa com alguns itens básicos: roupas limpas, ervas medicinais, um pequeno pote de gordura de urso para iluminação e uma bolsa de couro contendo alimentos. Sem uma palavra, Toshu entregou a trouxa ao filho e começou a caminhar em direção às margens da aldeia, esperando silenciosamente que Naheli o seguisse. O jovem hesitou por um momento, lançando um último olhar ao centro da comunidade, onde, em circunstâncias normais, ele seria um dos primeiros a se reunir com os outros guerreiros para planejar as atividades do dia. Agora, teria que se contentar com o papel humilhante de cuidador de uma anciã cega.
A cabana de Macauí ficava a cerca de 200 passos da última moradia da aldeia, parcialmente escondida por um pequeno bosque de árvores retorcidas que forneciam uma sombra bem-vinda durante os meses escaldantes de verão. Era uma estrutura modesta, mas bem construída, com paredes de adobe e um teto de galhos trançados cobertos com palha e barro. Uma fina coluna de fumaça escapava pelo orifício central, indicando que, apesar de sua cegueira, a velha já estava acordada e havia alimentado o fogo. Quando Tocho e Naheli se aproximaram, a porta de couro foi afastada e Macauí apareceu, como se pudesse ver através das paredes e soubesse exatamente quando seus visitantes chegariam. A anciã devia ter mais de 70 invernos, seu corpo diminuto e curvado pelo peso dos anos, mas havia uma força surpreendente em sua postura. Seus cabelos, completamente brancos, estavam presos em duas longas tranças que desciam pelos lados de seu rosto profundamente enrugado. Seus olhos, cobertos por uma película esbranquiçada, fixavam-se em um ponto indefinido, mas havia neles uma vivacidade desconcertante, como se enxergassem além do mundo físico. Macauí sorriu, revelando que havia perdido a maioria dos dentes, e deu boas-vindas aos visitantes, chamando-os pelos nomes sem qualquer hesitação. Tocho explicou o motivo de sua visita, reiterando os termos do castigo imposto a Naheli, que permanecia em silêncio, seu rosto uma máscara de ressentimento mal contido. A anciã escutou com atenção e depois, para surpresa de ambos, começou a rir. Um som inesperadamente melodioso vindo de uma garganta tão enrugada pelo tempo. Ela disse que já sabia da punição, pois as notícias voavam mais rápido que pássaros naquela aldeia, e que aceitava a companhia do jovem guerreiro. Acrescentou, com uma ponta de ironia, que esperava que Naheli tivesse mãos tão hábeis quanto seu orgulho era grande, pois havia muito trabalho a ser feito em sua modesta morada. O jovem sentiu o rosto queimar de humilhação diante da provocação, mas manteve-se em silêncio, consciente do olhar severo de seu pai sobre ele. Tocho partiu logo depois, deixando Naheli sozinho com a anciã, que imediatamente começou a enumerar as tarefas que precisavam ser realizadas naquele dia. Buscar água no riacho próximo, recolher lenha suficiente para vários dias, reparar um buraco no teto por onde a água da chuva havia começado a penetrar, e preparar uma refeição adequada, pois ela esperava visitantes no final da tarde. Naheli mal podia acreditar no que ouvia. Ele, um guerreiro que havia participado de caçadas ao bisão e enfrentado invasores brancos, reduzido a realizar tarefas domésticas como se fosse uma mulher ou criança. Quando tentou protestar, dizendo que algumas das tarefas poderiam esperar, Macauí simplesmente ignorou suas palavras e continuou a mover-se pela cabana com a segurança de quem conhece cada centímetro do espaço, mesmo na escuridão. A mensagem era clara. Ele poderia rebelar-se o quanto quisesse, mas as tarefas continuariam esperando por ele. As semanas seguintes transcorreram em um ritmo que testava diariamente a paciência e o orgulho de Naheli. Cada manhã trazia consigo uma nova lista de tarefas, cada vez mais complexas e desafiadoras. A anciã parecia ter um talento especial para encontrar os trabalhos mais humilhantes para o jovem guerreiro. Limpar o pote que servia como latrina, amassar milho para fazer tortilhas usando um pesado pilão de pedra, lavar peles mal cheirosas em água gelada, ou recolher plantas medicinais em lugares de difícil acesso. E durante todo esse tempo, Macauí mantinha um fluxo constante de comentários irônicos sobre a falta de habilidade de Naheli para tarefas tão simples, ou histórias sobre como sua falecida esposa Nítica realizava todas essas atividades com graça e eficiência, ao mesmo tempo em que criava um filho e ainda encontrava tempo para participar ativamente da vida comunitária. A menção constante à sua mãe era como sal em uma ferida aberta para Naheli.
As memórias que guardava de Nítica eram preciosas, mas escassas, pois era ainda muito jovem quando ela faleceu. Ouvir Makauí falar dela com tanta familiaridade despertava no rapaz uma mistura confusa de emoções. Curiosidade, ressentimento e uma saudade profunda que ele raramente permitia se sentir. Parte dele queria silenciar a anciã, dizer-lhe que não tinha o direito de falar assim sobre sua mãe, mas outra parte ansiava por mais histórias, mais detalhes sobre a mulher que havia lhe dado a vida e cujo rosto começava a desvanecer-se em sua memória. Enquanto isso, na aldeia, os preparativos para o casamento de Tocho e Ayana prosseguiam. A cerimônia estava marcada para a próxima lua cheia, dando tempo para que a jovem se ajustasse à sua nova comunidade e para que os rituais tradicionais fossem devidamente organizados. Para Ayana, aquelas semanas foram marcadas por uma mistura de apreensão e esperança cautelosa. As mulheres da aldeia, inicialmente reservadas com a forasteira, começaram gradualmente a aceitá-la, especialmente depois de testemunharem suas habilidades excepcionais na tecelagem de cestos e na preparação de ervas medicinais. Algumas das mais jovens até começaram a buscar sua companhia, curiosas sobre os costumes de sua aldeia natal e atraídas por sua natureza gentil e paciente. Tocho, por sua vez, tratava-a com um respeito que beirava a reverência, garantindo que todas as suas necessidades fossem atendidas e passando tempo considerável em sua companhia, compartilhando histórias sobre a vida na aldeia e as tradições que em breve seriam também suas. Aos poucos, uma afeição genuína começava a florescer entre os dois, nascida não de paixão juvenil, mas de admiração mútua e compreensão compartilhada. O dia da cerimônia de casamento finalmente chegou, coincidindo com uma lua cheia particularmente brilhante que parecia iluminar o vale inteiro com sua luz prateada. A aldeia havia sido decorada com símbolos tradicionais e o aroma de comidas especiais preenchia o ar. Convidados de aldeias vizinhas haviam chegado para a celebração, aumentando a atmosfera festiva. Makauí, como uma das anciãs mais respeitadas, tinha um papel importante no ritual, e assim Naheli foi obrigado a acompanhá-la ao centro da aldeia, carregando os itens cerimoniais que ela usaria durante a bênção dos noivos. Para o jovem guerreiro, aquela era talvez a parte mais difícil de sua punição até então. Ser forçado a testemunhar o casamento de seu pai com a mulher que ele havia rejeitado tão cruelmente, sob os olhares curiosos não apenas de sua própria comunidade, mas também de estranhos. Durante a cerimônia, Naheli observava de longe, seu rosto uma máscara de indiferença estudada que mal conseguia esconder a tempestade emocional em seu interior. Viu como seu pai, normalmente tão austero e reservado, sorria gentilmente para Ayana, cujos olhos desalinhados brilhavam com uma felicidade que o jovem jamais imaginara possível. Viu como os membros da comunidade os cercavam com genuínos votos de felicidade, como se o arranjo incomum já tivesse sido completamente aceito e normalizado. Mas o que mais o perturbou foi perceber, pela primeira vez, que Ayana não era de fato tão desagradável quanto ele a havia julgado no primeiro encontro. Sob a luz dourada das fogueiras cerimoniais, vestida com roupas tradicionais, ricamente decoradas e com o rosto suavizado pela felicidade, ela irradiava uma beleza diferente, mais profunda que a mera perfeição física. Este pensamento o assustou e ele rapidamente o suprimiu, preferindo alimentar seu ressentimento com a convicção de que havia sido injustamente punido e humilhado. Alguns dias após o casamento, enquanto Naheli trabalhava no telhado da cabana de Makauí, reparando danos causados por uma tempestade recente, um acidente inesperado mudou drasticamente o curso dos eventos. Uma das vigas principais, enfraquecida pela umidade e pelos anos, cedeu repentinamente sob seu peso. O jovem guerreiro tentou se agarrar a algo,
mas apenas encontrou palha solta e galhos podres. Em questão de segundos, ele despencou através do teto, levando consigo uma chuva de detritos. A queda poderia ter sido muito pior, não fosse o colchão de peles que amorteceu parcialmente seu impacto. Ainda assim, Naheli sentiu uma dor aguda em sua perna direita no momento em que atingiu o chão. Makauí, que estava sentada próxima ao fogo preparando uma infusão de ervas, levantou-se imediatamente ao ouvir o estrondo, movendo-se com uma agilidade surpreendente para alguém de sua idade. O jovem jazia em meio aos escombros, seu rosto contorcido de dor e coberto de poeira. A anciã, guiando-se pelo som de sua respiração ofegante, aproximou-se e, com mãos surpreendentemente firmes, começou a examinar o corpo do rapaz, seus dedos movendo-se com precisão sobre sua perna ferida. Naheli gritou quando ela tocou um ponto particularmente sensível próximo ao joelho. Makauí anunciou, com a segurança de quem já havia tratado inúmeras lesões semelhantes, que o jovem havia sofrido uma fratura e que precisaria ficar imobilizado por várias semanas para que os ossos pudessem se soldar corretamente. Para Naheli, aquela notícia era quase tão dolorosa quanto a própria lesão. Estar ferido e dependente da anciã que ele tanto desprezava representava um novo nível de humilhação que ele mal podia suportar. Nas horas que se seguiram, Makauí demonstrou um conhecimento impressionante de medicina tradicional. Com habilidade nascida de décadas de experiência, ela preparou uma tala com galhos flexíveis e tiras de couro, imobilizando a perna de Naheli de modo a permitir que os ossos se realinhassem corretamente. Depois, preparou uma pasta de ervas com propriedades analgésicas e anti-inflamatórias, aplicando-a generosamente sobre a área afetada. Durante todo esse processo, ela falava constantemente, às vezes dando instruções claras e precisas sobre como Naheli deveria se posicionar ou mover. Outras vezes, simplesmente divagando sobre histórias de sua juventude, de tempos em que os Apache ainda viviam em liberdade total, sem a constante ameaça dos homens brancos e suas armas trovejantes. Incapaz de mover-se, forçado a depender completamente da anciã, que ele havia considerado um fardo inútil, Naheli experimentava uma inversão de papéis que o universo parecia ter orquestrado com perfeita ironia. Aquela que deveria ser cuidada tornara-se a cuidadora, e o orgulhoso guerreiro estava agora tão indefeso quanto uma criança. Durante os dias que se seguiram, enquanto a dor em sua perna gradualmente diminuía, graças aos tratamentos de Makauí, Naheli começou, relutantemente, a enxergar a anciã sob uma nova luz. Observava como ela, apesar da cegueira, movia-se pela cabana com precisão quase sobrenatural, como conhecia exatamente onde cada erva e utensílio estava guardado, como realizava as tarefas diárias com uma eficiência que ele, com todos os seus sentidos intactos, jamais conseguira igualar. Uma noite, enquanto a anciã aplicava uma nova camada de pasta medicinal em sua perna, Naheli finalmente verbalizou a pergunta que vinha se formando em sua mente. Como ela conseguia fazer tudo aquilo sem enxergar? Makauí sorriu, aquele mesmo sorriso enigmático que tanto o irritava antes, e respondeu com palavras que permaneceriam com ele para sempre. Ela disse que a verdadeira visão não dependia dos olhos, assim como a verdadeira força não dependia dos músculos. Contou como, ao perder a visão há mais de 20 anos, havia inicialmente desejado a morte, incapaz de imaginar uma vida na escuridão. Mas com o tempo, descobriu que outros sentidos se aguçaram. O tato que agora podia detectar a mais sutil mudança na textura de uma planta. O olfato que identificava ervas à distância. A audição que captava o movimento de pequenos animais, muito antes que outros pudessem vê-los. E mais importante que tudo isso, disse ela, havia aprendido a enxergar com o coração, a perceber a verdadeira essência das pessoas, além de suas aparências físicas.
Conforme as semanas passavam, a perna de Naheli começava a cicatrizar lentamente. A imobilidade forçada, inicialmente insuportável para o jovem guerreiro acostumado a uma vida de ação e movimento constantes, havia se transformado em um período de reflexão inesperada. As longas horas passadas na cabana de Makauê, ouvindo suas histórias e observando sua sabedoria prática, começavam a abrir fendas na armadura de arrogância que Naheli havia construído ao longo dos anos. Embora ainda mantivesse uma fachada de indiferença e ocasional hostilidade, algo estava mudando no interior do jovem Apache. As palavras da anciã sobre enxergar com o coração haviam plantado uma semente que, contra sua vontade, começava a germinar. Uma tarde, quando Naheli já conseguia mancar com a ajuda de uma muleta improvisada que Makauê havia esculpido para ele, a anciã pediu que ele fosse até a aldeia buscar algumas ervas específicas que ela havia trocado com a curandeira da comunidade. Era a primeira vez, desde o acidente, que Naheli retornava ao centro da aldeia, e a perspectiva de enfrentar os olhares curiosos e possivelmente zombeteiros de seus antigos companheiros o enchia de apreensão. Ainda assim, recusar o pedido da anciã não era uma opção, não depois de tudo o que ela havia feito por ele durante sua recuperação. Com passos hesitantes e desajeitados, apoiando-se pesadamente na muleta, o jovem guerreiro fez o caminho até a aldeia sob o calor intenso do meio-dia. Após recolher as ervas na cabana da curandeira, que o tratou com uma gentileza que beirava a pena, aumentando ainda mais seu desconforto, Naheli decidiu tomar um caminho menos frequentado para retornar à moradia de Makauê. Foi nesse momento, ao passar próximo à nova cabana de seu pai, agora compartilhada com a Iana, que ele presenciou algo que o deixou momentaneamente paralisado. Através da porta parcialmente aberta, viu seu pai e a Iana sentados juntos próximos ao fogo. Não havia nada de extraordinário na cena à primeira vista. Apenas um casal descansando durante o calor do dia. Mas então, Naheli notou algo que nunca havia visto antes. Seu pai estava sorrindo. Não o sorriso contido e breve que ocasionalmente aparecia em seu rosto austero, mas um sorriso amplo, relaxado, que transformava completamente suas feições normalmente severas. Tosho falava suavemente com a Iana, seu tom carinhoso facilmente audível no silêncio da tarde. Ele contava a ela sobre sua juventude, sobre a primeira vez que havia caçado um cervo sozinho, sobre os sonhos que tivera quando jovem. A Iana ouvia atentamente, seus olhos desalinhados fixos no rosto do marido com uma expressão de admiração e afeto genuínos. Em determinado momento, ela estendeu a mão e tocou gentilmente o rosto de Tosho, um gesto tão íntimo e cheio de carinho que Naheli sentiu-se como um intruso observando algo que não deveria ver. O que mais o surpreendeu, porém, foi a forma como seu pai respondeu ao toque, inclinando levemente o rosto contra a palma da mão dela, como um gato buscando carinho. Era um gesto de vulnerabilidade e confiança que Naheli jamais imaginara ver em seu pai, o guerreiro implacável que havia enfrentado inimigos e adversidades sem jamais demonstrar fraqueza. Naquele momento, uma realização atingiu Naheli com a força de um golpe físico. Seu pai havia encontrado algo que ele próprio não conhecia. Um companheirismo genuíno, um afeto baseado não em aparências ou convenções sociais, mas em um entendimento profundo e respeito mútuo. A mulher que ele havia rejeitado tão cruelmente por sua aparência imperfeita, havia trazido de volta algo que seu pai perdera com a morte de sua mãe. Alegria, ternura, a capacidade de compartilhar não apenas um teto, mas também sonhos e memórias. Com um nó na garganta que não conseguia explicar, Naheli afastou-se silenciosamente, seu retorno à cabana de Makauê, marcado por um turbilhão de pensamentos confusos. 2 semanas depois, uma violenta tempestade atingiu a região sem aviso. O céu, que amanhecera claro e promissor,
rapidamente se transformou em uma massa escura e ameaçadora. Ventos uivantes varriam o vale, arrancando galhos de árvores e levantando nuvens de poeira que tornavam a visibilidade quase nula. Relâmpagos cortavam as nuvens em intervalos cada vez mais curtos, seguidos por trovões ensurdecedores que pareciam fazer a própria terra tremer. Na aldeia, homens, mulheres e crianças corriam para reforçar as estruturas de suas moradias, amarrar animais e guardar pertences que poderiam ser levados pela força da tempestade. Na cabana de Makauí, a situação rapidamente se tornou crítica. O telhado parcialmente reparado após a queda de Naheli começou a ceder novamente sob a força das rajadas de vento e da chuva que agora caía em cortinas impenetráveis. Água começou a escorrer pelas paredes de adobe, formando poças no chão de terra batida. A anciã movia-se pela cabana com agilidade surpreendente, tentando salvar o que podia. Seus preciosos suprimentos de ervas medicinais, peles curtidas que serviam como camas e cobertores, pequenos artefatos de significado cerimonial que haviam sido passados por gerações em sua família. Naheli, ainda limitado por sua perna em recuperação, fazia o que podia para ajudar, mas logo percebeu que seus esforços eram insuficientes. O som de madeira rachando acima deles indicava que o restante do telhado poderia desabar a qualquer momento. Foi nesse instante de perigo iminente que Naheli tomou uma decisão que surpreendeu a si mesmo. Sem hesitar, ele se aproximou de Makauí, explicando rapidamente que precisavam abandonar a cabana imediatamente. Quando a anciã protestou, preocupada com seus pertences, Naheli falou com uma firmeza que não admitia contestação que objetos podiam ser substituídos, mas vidas não. Sem esperar por resposta, ele pegou a pequena bolsa de medicamentos que Makauí mais valorizava e, ignorando a dor em sua perna mal curada, conduziu a anciã para fora, através da chuva torrencial. O caminho até a aldeia, normalmente fácil mesmo para uma pessoa idosa, havia se transformado em um percurso traiçoeiro, com lama escorregadia e pequenos riachos formados pela água da chuva cortando o terreno. Naheli percebeu que Makauí, apesar de sua independência habitual, estava desorientada pela fúria da tempestade que alterava completamente o ambiente que ela havia aprendido a navegar através de outros sentidos. Em um gesto que teria sido impensável apenas algumas semanas antes, Naheli pegou a anciã nos braços. Ignorando a dor lancinante em sua perna ferida e o peso considerável para alguém tão pequeno e aparentemente frágil, ele começou a caminhar em direção à aldeia. Cada passo era uma tortura, a lama sugando suas botas, a chuva açoitando seu rosto, o vento ameaçando derrubá-lo a qualquer momento. Mas algo dentro dele, uma determinação que ia além do simples instinto de sobrevivência, o impelia a continuar. Não se tratava apenas de salvar a si mesmo, ou mesmo de cumprir uma obrigação imposta como castigo. Era algo mais profundo, um compromisso genuíno com o bem-estar de alguém que, contra todas as expectativas, havia se tornado importante para ele. Quando finalmente alcançaram as primeiras cabanas da aldeia, Naheli estava exausto, encharcado até os ossos e tremendo de frio e dor. Várias pessoas correram para ajudá-los, expressões de espanto em seus rostos ao ver o orgulhoso guerreiro carregando a anciã cega em meio à tempestade. Entre eles estava a Iana, que rapidamente tomou controle da situação, conduzindo Naheli e Makauí para dentro da cabana que compartilhava com Tocho. A jovem agiu com eficiência impressionante, providenciando roupas secas, preparando uma infusão quente de ervas para evitar que adoecessem e examinando a perna de Naheli, que havia começado a sangrar novamente com o esforço excessivo. Durante todo esse tempo, ela falava suavemente. Suas palavras gentis, um bálsamo tão eficaz quanto os medicamentos que aplicava. Naheli, deitado próximo ao fogo,
observava sua antiga noiva cuidar dele e de Makauí com uma habilidade e compaixão que ele jamais havia valorizado, e um novo sentimento de vergonha, diferente da humilhação superficial que sentira antes, começava a tomar forma em seu coração. Nos dias que se seguiram, enquanto a tempestade amainava e a aldeia começava o processo de reconstrução, Naheli ouviu conversas sobre como Ayana havia se tornado uma presença cada vez mais respeitada na comunidade. Suas habilidades com ervas medicinais, combinadas com sua gentileza inabalável, haviam conquistado até mesmo os mais céticos. No entanto, nem todos haviam aceitado completamente a forasteira com olhos desalinhados. Um pequeno grupo, liderado por uma mulher chamada Talutá, cujo filho havia anteriormente demonstrado interesse em se casar com Naheli, continuava a tratar Ayana com desdém mal disfarçado, espalhando rumores sobre como sua condição era um sinal de mau agouro, questionando sua capacidade de gerar filhos saudáveis para Toshu. Uma tarde, enquanto Naheli ajudava nos trabalhos de reconstrução da cabana de Makauí, que havia sido severamente danificada pela tempestade, ele testemunhou um desses episódios de crueldade. Ayana havia ido até o riacho buscar água, e no caminho de volta, com um pesado pote equilibrado na cabeça, foi abordada por Taluta e 2 outras mulheres. As 3 bloquearam seu caminho e começaram a provocá-la, imitando seus olhos desalinhados e sugerindo que ela havia enfeitiçado Toshu para que ele a aceitasse como esposa. Ayana mantinha-se em silêncio, o rosto impassível, mas seus olhos revelavam a dor causada pelas palavras maldosas. Quando Taluta estendeu a mão e empurrou deliberadamente o pote, fazendo-o cair e quebrar, espalhando a água preciosa pelo chão seco, algo dentro de Naheli se rompeu. Sem pensar nas consequências ou no que os outros pensariam, ele largou as ferramentas com que trabalhava e mancou rapidamente até o local da altercação. Com uma voz que não admitia contestação, Naheli disse às mulheres que se afastassem imediatamente de Ayana. Surpresas com a intervenção inesperada, especialmente vinda de alguém que havia publicamente rejeitado e humilhado a mesma mulher que agora defendia, as 3 hesitaram momentaneamente. Naheli aproveitou esse momento para se aproximar de Ayana e, em um gesto que chocou a todos os presentes, inclusive a si mesmo, tomou gentilmente o braço dela e declarou em voz alta que ela era a esposa de seu pai, uma mulher de valor incomparável cujas habilidades e bondade já haviam sido provadas muitas vezes, e que qualquer um que a tratasse com desrespeito estaria desrespeitando não apenas Toshu, mas a ele próprio também. O silêncio que se seguiu a esta declaração foi absoluto. Talutá e suas companheiras se afastaram rapidamente, murmurando desculpas desajeitadas. Outros membros da aldeia, que haviam presenciado a cena, olhavam para Naheli com expressões que variavam da surpresa à aprovação. Ayana, por sua vez, parecia incapaz de acreditar no que acabara de acontecer. Seus olhos, normalmente desviados em diferentes direções, encontraram momentaneamente os de Naheli com uma clareza que o deixou desconcertado. Ela não disse nada, não havia necessidade de palavras. O leve aceno de cabeça que ela lhe dirigiu carregava todo o agradecimento que precisava ser expresso. Sentindo-se estranhamente leve, apesar da dor em sua perna e da confusão em sua mente, Naheli afastou-se, retornando ao trabalho de reconstrução. Naquela noite, enquanto ajudava Makauí a organizar os poucos pertences que haviam sido salvos da tempestade, Naheli finalmente reuniu coragem para fazer a pergunta que vinha se formando em sua mente há semanas. Ele perguntou à anciã por que ela havia aceitado tão facilmente tê-lo como servo, por que não havia protestado contra a decisão de Toshu, especialmente considerando como ele, Naheli, havia tratado a velha no início, com impaciência, desrespeito e óbvio ressentimento.
Makauí permaneceu em silêncio por vários momentos, suas mãos enrugadas, pausando o trabalho de separar ervas secas. Quando finalmente falou, sua voz tinha uma qualidade diferente, mais suave e carregada de memórias antigas. A anciã contou então a Naheli uma história que poucos na aldeia conheciam. Em sua juventude, Makauí havia sido prometida a um jovem guerreiro de outra tribo, como parte de uma aliança entre as duas comunidades. O guerreiro, porém, ao vê-la pela primeira vez, rejeitou-a publicamente, alegando que não se casaria com uma mulher que possuía uma marca de nascença visível em seu rosto. Uma mancha escura que cobria parte de sua bochecha e se estendia até o pescoço. A humilhação havia sido devastadora, mas ainda mais doloroso foi o fato de que seu próprio pai, em vez de defendê-la, concordou com a avaliação do jovem, oferecendo sua filha mais nova, de aparência perfeita, para substituí-la. Makauí havia sido efetivamente descartada, considerada danificada e indigna. Por anos, ela carregou essa rejeição como uma ferida aberta, permitindo que moldasse sua visão de si mesma e do mundo. A história de Makauí havia afetado Naheli profundamente. Nos dias que se seguiram, o jovem guerreiro se encontrou refletindo constantemente sobre as semelhanças entre o que ele havia feito com Ayana e o que havia acontecido com a anciã tantos anos antes. A ideia de que ele havia perpetuado um ciclo de crueldade e rejeição, baseado apenas em aparências superficiais, pesava em seu coração como uma pedra. As últimas semanas de seu castigo transcorreram em um ritmo diferente. Naheli já não via suas tarefas como humilhações impostas, mas como oportunidades de aprendizado e serviço. Sob a tutela paciente de Makauí, ele havia adquirido conhecimentos que jamais imaginara valorizar. O poder curativo das plantas, a sabedoria contida nas histórias antigas, a força que residia na gentileza e na aceitação. Sua perna, embora ainda não completamente curada, já lhe permitia movimentar-se sem dor constante, e o coxear, que agora fazia parte de seu andar, não mais representava para ele um lembrete de vergonha, mas sim uma marca de transformação. Foi nessa época que uma notícia inesperada agitou toda a aldeia. Ayana estava grávida. O anúncio, feito durante uma reunião do Conselho Tribal, foi recebido com uma mistura de surpresa e alegria. Para muitos, era um sinal de que os espíritos haviam abençoado a união incomum entre Tocho e a jovem de olhos desalinhados. Para outros, particularmente os mais supersticiosos, surgiu a preocupação sobre como seria a criança, se herdaria a condição da mãe ou se nasceria perfeita. Tojo, normalmente tão reservado em suas emoções, não conseguia esconder sua felicidade. O guerreiro austero parecia rejuvenescido pela perspectiva de ser pai novamente, caminhando pela aldeia com um brilho nos olhos que poucos haviam testemunhado desde a morte de sua primeira esposa. Quando a notícia chegou a Naheli, através de uma visita de seu pai à cabana de Makauí, o jovem experimentou uma confusão de sentimentos que não conseguia nomear completamente. Havia uma pontada de ciúme, sim, a ideia de que seu pai formaria uma nova família, com um filho que potencialmente tomaria seu lugar na linha de sucessão. Mas, surpreendentemente, havia também uma genuína alegria pela felicidade de Tocho e uma preocupação sincera com o bem-estar de Ayana. Quando seu pai, com certa hesitação, perguntou o que ele achava da notícia, Naheli surpreendeu a ambos ao dizer que esperava que o bebê herdasse a força de seu pai e o coração bondoso de sua mãe. O breve momento de conexão entre pai e filho, o primeiro em muitos meses, foi interrompido por um mensageiro que chegou ofegante à cabana, trazendo notícias alarmantes.
Um grupo de caçadores havia avistado sinais de uma grande força militar se aproximando do território Apache. Soldados da cavalaria americana, provavelmente em missão punitiva após relatos de ataques a colonos nas redondezas. Embora a aldeia de Tosho não tivesse participado desses ataques, os soldados brancos raramente se preocupavam em distinguir entre diferentes grupos indígenas. A ameaça era real e iminente. O Conselho Tribal se reuniu imediatamente para decidir o curso de ação. Após horas de debate acalorado, a decisão foi tomada. A aldeia seria temporariamente abandonada. Os idosos, mulheres grávidas e crianças seriam enviados para as montanhas distantes, onde antigas cavernas ofereciam abrigo natural, enquanto os guerreiros permaneceriam nas proximidades, escondidos, para monitorar os movimentos dos soldados e proteger a retirada se necessário. Coincidentemente, o período de castigo de Naheli chegava oficialmente ao fim naquele mesmo dia. Após quase um ano servindo como cuidador de Makawee, ele estava finalmente livre para retomar seu lugar entre os guerreiros. Em circunstâncias normais, haveria uma cerimônia para marcar seu retorno à sociedade, mas a crise atual não permitia tais formalidades. Tosho, agora novamente líder de guerra devido à emergência, aproximou-se do filho após a reunião do conselho. Com palavras simples, mas carregadas de significado, ele disse a Naheli que estava livre para fazer suas próprias escolhas novamente. Poderia juntar-se aos guerreiros que permaneceriam para enfrentar o possível confronto com os soldados, ou poderia acompanhar os não combatentes para as montanhas. Ninguém questionaria sua coragem ou comprometimento, considerando sua perna ainda em recuperação. Naheli permaneceu em silêncio por alguns momentos, ponderando suas opções. A perspectiva de finalmente reassumir seu papel como guerreiro, de provar seu valor em batalha, era tentadora. Mas então seu olhar cruzou com o de Ayana, que permanecia um pouco afastada, uma mão protetoramente sobre seu ventre ainda não visível. Ao lado dela estava Makawee, a anciã cega, que tanto lhe ensinara sobre verdadeira força e dignidade. Em um instante de clareza cristalina, Naheli compreendeu onde sua responsabilidade realmente estava. Ele disse ao pai que acompanharia os não combatentes para as montanhas. Não por medo da batalha ou por sua limitação física, mas porque acreditava que sua presença seria mais valiosa, protegendo aqueles que não podiam se defender sozinhos durante a difícil jornada. O olhar que Tosho lançou ao filho continha algo que Naheli havia buscado durante toda a sua vida. Respeito genuíno, não pelo guerreiro que ele aparentava ser, mas pelo homem que estava se tornando. A jornada para as montanhas foi árdua, especialmente para os mais vulneráveis do grupo. O caminho, propositalmente evitando trilhas conhecidas que poderiam ser vigiadas por batedores inimigos, serpenteava por terrenos acidentados e densas florestas. Naheli, utilizando as habilidades que havia aprimorado durante seu tempo com Makawee, assumiu naturalmente o papel de protetor e guia. Seu conhecimento sobre plantas medicinais provou-se invaluável quando algumas crianças começaram a apresentar sintomas de exaustão e desidratação. Sua paciência, outrora inexistente, manifestava-se agora no modo como ajudava os idosos a superar obstáculos no caminho, ou como contava histórias para distrair as crianças durante as pausas necessárias. Ayana, apesar de sua gravidez inicial, mostrava uma resistência surpreendente, frequentemente ajudando outros quando ela própria certamente precisava de descanso. Naheli observava-a com crescente admiração, vendo nela não mais a mulher defeituosa que uma vez rejeitara, mas uma pessoa de extraordinária força interior e compaixão inabalável. Em determinado momento da jornada, quando Ayana tropeçou em uma raiz oculta e quase caiu, foi a mão de Naheli que a amparou. O breve contato, o primeiro desde aquele fatídico dia de sua apresentação na aldeia,
carregava um pedido silencioso de perdão que palavras jamais conseguiriam expressar adequadamente. O pequeno sorriso que Ayana lhe dirigiu em resposta continha toda a graça do perdão já concedido há muito tempo. Nas semanas que se seguiram, abrigados nas antigas cavernas que gerações de apaches haviam utilizado em tempos de crise, o grupo aguardava ansiosamente notícias dos guerreiros que permaneceram para monitorar os soldados. A vida no refúgio temporário era desafiadora. O espaço era limitado, os suprimentos escassos e o medo do desconhecido pairava constantemente no ar. Foi nesse ambiente de incerteza que Ayana entrou em trabalho de parto muito antes do esperado. O estresse da jornada e as condições precárias haviam aparentemente acelerado o processo natural. Sem a presença da parteira da aldeia, que havia ficado para trás com outro grupo, a responsabilidade de auxiliar no nascimento recaiu sobre Macawi, com sua vasta experiência, e surpreendentemente sobre Naheli, cujas mãos haviam adquirido habilidade e gentileza durante seu período como cuidador. As horas que se seguiram foram as mais intensas que Naheli já experimentara. O trabalho de parto era difícil, complicado pela ausência de muitos itens essenciais e pelo ambiente inadequado. Ayana sofria em silêncio, apenas ocasionalmente deixando escapar gemidos de dor quando as contrações se tornavam insuportáveis. Macawi, calma como sempre, guiava Naheli através do processo, instruindo-o sobre como preparar infusões para aliviar a dor, como posicionar a Ayana para facilitar o nascimento, como oferecer apoio físico e emocional. Durante esse tempo, uma conexão profunda se formou entre os três, não mais unidos por obrigação ou circunstância, mas por um propósito comum que transcendia antigas mágoas e mal-entendidos. Quando finalmente o choro frágil do bebê ecoou pelas paredes da caverna, anunciando sua chegada ao mundo, Naheli sentiu algo quebrar dentro de si. Não de forma dolorosa, mas libertadora, como se uma corrente que o prendia a um passado de orgulho e arrogância tivesse finalmente se rompido. A criança, uma menina pequena, mas perfeitamente saudável, foi colocada nos braços trêmulos de sua mãe. Ayana, exausta mas radiante, contemplava sua filha com amor incondicional. Para surpresa e alívio de todos, a recém-nascida não apresentava nenhum problema visível nos olhos. Eles eram claros e alertas, fixando-se momentaneamente no rosto de Naheli quando ele se inclinou para vê-la melhor. Foi nesse exato momento, enquanto a nova vida era celebrada em meio à adversidade, que Tocho apareceu na entrada da caverna. O guerreiro, visivelmente exausto e com marcas de batalha recente em seu corpo, havia viajado incansavelmente para reunir-se com sua família, após receber a notícia de que os soldados haviam mudado de direção, afastando-se do território Apache. Ao ver sua esposa segurando sua filha recém-nascida e seu filho ajoelhado ao lado delas, uma expressão de paz e admiração em seu rosto, Tocho finalmente permitiu que as emoções contidas por tanto tempo se manifestassem livremente. Lágrimas silenciosas marcaram caminhos através da poeira e fuligem em seu rosto, enquanto ele se aproximava lentamente, quase com reverência, daquele tablô de família que jamais imaginou presenciar. A cerimônia de nomeação da criança, realizada dias depois quando o grupo retornou à aldeia, tornou-se um momento de reconciliação não apenas para a família de Tocho, mas para toda a comunidade Apache. Seguindo a tradição, a escolha do nome caberia a um ancião respeitado e, para surpresa geral, Ayana pediu que fosse Naheli a nomear sua irmã. O jovem, profundamente tocado por esse gesto de confiança e aceitação, escolheu chamá-la de Nitani, que significa aquela que une na língua Apache. Ao apresentar a criança à comunidade reunida, Naheli falou com uma eloquência que impressionou até mesmo os anciãos mais críticos.
Ele disse que Nitânia havia nascido em tempos de crise, quando seu povo estava dividido e ameaçado, mas sua chegada representava esperança e união. Um lembrete de que a verdadeira força dos Apache sempre residiu não em guerreiros individuais, mas na comunidade unida por laços mais profundos que sangue. E assim, queridos amigos, chegamos ao final desta jornada emocionante. Vimos como o orgulho de Nahele quase o destruiu, mas também testemunhamos como a humildade e a compaixão podem transformar até mesmo o coração mais endurecido. A rejeição que um dia causou tanta dor se transformou em uma união familiar ainda mais forte, nos mostrando que a verdadeira beleza sempre esteve nos olhos do coração. O que mais tocou você nesta história? Foi o castigo severo, mas justo de Toshu? A sabedoria silenciosa de Makauí? Ou talvez a força interior de Ayana, que enfrentou o preconceito com dignidade inabalável? Vamos conversar nos comentários. Aqui no canal temos muitas outras histórias que vão tocar seu coração da mesma forma. Histórias de superação, de perdão, de segundas chances que nos lembram das lições mais importantes da vida. Você, que dedicou seu tempo a ouvir esta história até o final, tem um coração sensível e aberto, capaz de se emocionar com as lutas e vitórias de pessoas que, mesmo em tempos e culturas diferentes, compartilham os mesmos sentimentos humanos que todos nós. Sua presença aqui é um presente para nós. Até nossa próxima jornada juntos, onde mais uma história emocionante estará esperando por você. Lembre-se sempre, as maiores transformações começam quando temos coragem de enxergar além das aparências.